Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Gu e está começando mais um aqui, DuplaCast, mais um podcast aqui no nosso canal. Eu sou o Gu. E eu sou o Jeff. E hoje, mano, a gente vai falar sobre teorias da conspiração de filmes, de desenhos e até mesmo sobre algumas teorias do mundo no geral. E algumas das teorias que a gente vai ver aqui, as primeiras, são as teorias da Disney que vão desgraçar a sua cabeça. Beleza? A primeira teoria é que o Peter Pan é um anjo da morte que guia as crianças para o céu ou a terra do nunca quando elas morrem. Diz assim: é por isso que elas não envelhecem, você não cresce mais depois que morre. Duvida dessa teoria? Bom, o autor Barry cedeu os créditos autorais dessa história original para um hospital infantil. Ele lia para crianças com doenças terminais para que elas não tivessem medo de morrer. Acho que faz sentido mesmo. A Grafton 12. A Jane de Tarzan é a bisneta da Bela, de A Bela e a Fera. As duas moças se parecem muito e até gostam de vestir amarelo. Jane conseguia entender Tarzan, que era um tipo de homem-fera, tão bem quanto a Bela conseguia entender a Fera. Além disso, uma cena do Tarzan parece sugerir que a Jane herdou um jogo de porcelana que aparece na Bela e a Fera. A mamãe Gothel de Enrolados, na verdade, é a madrasta da Branca de Neve. Se a gente olhar mesmo, mano, assim, parece bastante, tá ligado? A teoria diz que a rainha de A Branca de Neve e os Sete Anões não teria morrido no final do filme, mas mudado para outro lugar e reconstruído sua vida como mamãe Gothel. Se você reparar nos detalhes, as duas usam capas escuras, são mães maldosamente protetoras e ambos sonham em ser eternamente jovens. Elsa e Anna e Tarzan são irmãos. Um dos diretores de Frozen disse uma vez que o rei e a rainha de Anderlecht chegaram à Terra a ter outro filho durante a viagem de navio, um garotinho antes de naufragarem e irem para uma ilha, onde foram mortos por um leopardo. O garotinho era o Tarzan, né? Galera. E essa teoria faz sentido. E ainda também tem outra teoria aqui, que o Chip é filho do príncipe Adam, que deu para ele Madame para Madame Samovar cuidar. Vamos aos fatos. Bullies não podem ter filhos. Me desculpe, mas aqueles que acreditam no contrário, alguém publicou num blog essa teoria de que o príncipe Adam foi seduzido pela feiticeira e eles tiveram um filho. Daí, quando ela amaldiçoou o castelo, até mesmo seu filho teria sido afetado pela mágica. A Elsa e a Rapunzel são gêmeas. E Anna não é irmã da Elsa de verdade. Existem vários pequenos detalhes que permitem afirmar isso. Elsa e Rapunzel têm a mesma idade e as duas são canhotas e têm poderes extremos. Além disso, Elsa supostamente teria criado Anna com o poder do amor. Apenas acredito nessa teoria, não tem nada contra ela. Hércules e Ariel são primos de segundo grau. O pai de Hércules é Zeus, que é irmão de Poseidon, que é pai de Tritão, o pai de Ariel. A oitava fala que Elsa herdou os poderes do seu avô, que também era amaldiçoado. Quando seu pai lhe dá as luvas, que todos acreditam que sejam mágicas, ele diz que elas podem ajudar com essas condições. Porém, como ele saberia disso, se ele já conhecesse a maldição? É como se ele já conhecesse, né? Como se ele tivesse, como se fosse uma base nisso reestruturada. Alice está doidona durante toda a história de Alice no País das Maravilhas. Há muito que se discute se o filme seria ou não alusão ao uso de drogas, apesar de que seu autor não era usuário. Além disso, o desenho original da Disney foi lançado nos anos 50, uma época em que muitas pessoas experimentavam entorpecentes. A décima fala que a história da Aladdin não aconteceu no passado, mas 10 mil anos no futuro. 10 mil anos acabam com o seu pescoço, né? Quando o gênio sai da lâmpada, ele diz que está aprisionado há 10 mil anos, mas faz piada sobre a cultura pop moderna. Isso significa que ele teria sido aprisionado na lâmpada nos tempos atuais. Então o filme teria que estar situado a 10 mil anos depois disso. E no jogo Aladdin é possível ver placas de trânsito modernas enterradas na areia. Frozen e o Iluminado são exatamente o mesmo filme. Um blogueiro escreveu: o personagem principal de cada filme é um perigo para seus familiares, possuindo uma volatilidade que aumenta depois de um longo isolamento dentro de um enorme prédio de teto alto, ornamentado e frio. É uma passagem desoladora.
sinistro. A Pequena Sereia e Peter Pan acontecem no mesmo universo e a mãe de Ariel teria sido morta pelo Capitão Gancho. Tem uma cena no filme do Peter Pan que fala, no filme em animação, né? Que aparece uma mulher bastante parecida com Ariel. Quando se pensa geograficamente, a Dinamarca e a Inglaterra ficam tão perto uma da outra que a Terra do Nunca poderia ser em algum lugar no meio entre elas. E o centro da teoria é que a Athena, a mãe de Ariel, pode ser vista em Peter Pan, né? Como eu falei no início dessa teoria. E essa aqui foi as teorias da Disney, né? Também. Conspiração da Da conspiração da Disney. Também tem teorias de filmes, que é o que a gente vai ver agora, beleza? E agora também, galera, a gente vai ler aqui agora a teoria que Hitler, tipo, a morte foi meio que forjada, ou até mesmo que ele não morreu, tá? Por mais que pareça loucura, mas tem essa teoria da conspiração, até porque afinal, os livros colocaram essa teoria, entre aspas, de que ele foi, tipo, meio que incinerado, né? Ele mandou queimar o corpo e tal. Mas a gente não sabe, isso aí é tipo uma coisa que foi aceita, tá ligado? E também, ó, tem aqui, ó, sem corpo não há crime. Diz a história que Adolf Hitler se matou num bunker onde se escondia, em Berlim, em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial. Ele ingeriu uma cápsula de cianureto e, para garantir, deu um tiro na sua cabeça. Os nazistas queimaram o corpo para que os restos jamais fossem encontrados. Ou seja, não dá para cravar que ele se matou. Mortos-vivos. Outros nazistas dados como mortos ressuscitaram anos depois, entre aspas, né? Foi o caso de Josef Mengele, oficial da SS, a polícia do Estado nazista, e médico no campo de concentração de Auschwitz. O anjo da morte foi encontrado no Brasil, anos depois vivendo como o austríaco Wolfgang Gerhard. Sua identidade foi revelada após a sua morte verdadeira por afogamento em Bertioga, São Paulo. Sim, Mengele estava vivão depois da guerra, porque Hitler não poderia estar. A maioria das teorias diz que Hitler não morreu durante a guerra, afirma que ele cruzou o Atlântico para viver na América Latina. O próprio FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, decidiu investigar uma possível fuga de Hitler após receber cartas de pessoas que acreditaram tê-lo visto. Segundo esses relatos, ele teria saído da Alemanha em 29 de julho de 1945 e viajado em um submarino e chegado são e salvo a um rancho no interior da Argentina. E em 1946, um homem entrou no restaurante CW Restaurant em Washington para almoçar. O restaurante estava cheio, mas alguém ocupando uma mesa de 2 lugares se deu espaço para que ele sentasse. Os dois não trocaram uma palavra, mas o homem, que também não teve a identidade revelada, estava certo de que o cavalheiro que lhe deu lugar era Adolf Hitler, de bigode e tudo. O relato foi publicado no New York Journal American. New York. Na Colômbia, em 1948, o jornal colombiano El Tiempo recebeu uma carta dizendo que Hitler estava no país. O autor da carta, cujo nome não foi divulgado, seria a pessoa que o ajudou a se instalar em terras colombianas e teria sido contatado pelos nazistas ainda durante a guerra para criar um refúgio nazista, né? Além disso, o homem teria guiado a comitiva a entrar pela península da Guajira para se acomodar em uma de suas fazendas, né? E no Brasil, no livro Hitler no Brasil, Sua Vida e Sua Morte, Simone René Guerreiro Dias diz que Hitler se refugiou em Nossa Senhora do Livramento, cidadezinha em Mato Grosso, onde ele teria morrido na clandestinidade em 1984. Uma foto ao lado de uma mulher negra com quem ele seria casado é a principal prova da permanência de Hitler aqui. Na permanência do ditador na cidade, onde ele era conhecido como Adolf Leipzig. Pode ser assim. Santa ajuda para escapar das tropas russas e se alojar em Mato Grosso. Hitler teria contratado com uma grande e importante ajuda. O Vaticano, no caso a igreja, teria dado a Führer, pode ser falado assim, né?
Foreign, um mapa para encontrar os tesouros jesuítas enterrados próximo a Nossa Senhora do Livramento, para conseguir chegar ao Brasil sem ser descoberto. Hitler teria passado antes por Argentina, pela Argentina, Paraguai, Rio Grande do Sul, essas coisas, até chegar lá na borda. Por outro lado, os soviéticos, sumiram com restos de Hitler. De fato, os nazistas, dados como mortos, fugiram para a América, além de Mengele, Adolf Eichmann, Argentina, no caso, Herbert Kurz, Rio de Janeiro, e Walter Rauff, no Chile. Foram alguns figurões encontrados no continente. Roger Smith, guarda-costas de Hitler, em entrevista à revista alemã PM History, ele disse que encontrou o cadáver do patrão no bunker logo após o suicídio. Hitler, de fato, se matou em 30 de abril de 1945, junto de sua companheira, Eva Braun. Arquivos secretos soviéticos que vieram a público anos mais tarde revelam que a URSS escondeu os restos do casal em diversos lugares. Até 1970, quando eles foram exumados, cremados e jogados em um rio. Lembrando que o URSS é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A investigação do FBI ocorreu, os documentos vieram a público em 2014, mas nada foi encontrado sobre a suposta permanência de Hitler na Argentina, pois havia escassa informação a respeito, O FBI também não encontrou informações suficientes para seguir com a investigação da suposta permanência de Hitler em Washington, mas francamente, quem iria se esconder logo na capital de um dos países inimigos da guerra? A tese de Hitler no Brasil é desacreditada por historiadores. A própria Simone justifica que encontrar evidências físicas é difícil. Ela investigou o suposto túmulo do ditador em Mato Grosso, mas não encontrou nenhum material para fazer exames de DNA. O Vaticano é uma cidade-estado soberana, que por decreto se mantém neutra em vários assuntos internacionais. Segundo os documentos oficiais, o Papa Pio XII se absteve de tomar partido na guerra, mas se isso aconteceu na prática, aí é assunto para outra teoria da conspiração. Aqui foram algumas teorias da conspiração um pouco diferentes uma da outra. Uma fala que é na Argentina, uma fala que é em Washington, mas tudo se cruza, galera? Se vocês prestarem bem atenção. Galera, e também tem várias outras teorias da conspiração, que a gente só decidiu colocar essas aí. Também tem tipo uma teoria da conspiração de que não foi o Titanic que afundou e tal, tá ligado? Mas depois a gente pode comentar sobre isso, tá ligado? Mas esse foi o vídeo, o nosso podcast, Espero que vocês tenham curtido e assistido até aqui. Houve uma melhora sim no nosso áudio, porque compramos um headset e tal. E o vídeo não foi muito longo, tá? Mas a gente promete tentar fazer vídeos um pouco mais longos, tipo 30 minutos, por aí. Mas foi basicamente isso o vídeo, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado, valeu. E tá ligado que quem assistiu tem que dar like, tá ligado? É isso mesmo. Valeu, galera. Tem que dar like, tá Deixa o ligado? like aí, comenta alguma coisa aí que vocês acham Acho sobre essas interessante. teorias. Acho interessante, sugestões para próximos podcasts. Então é isso aí, galera. Valeu. Se inscreve aí, tá ligado? Valeu e falou!